E foi bem legal, e então é um grande prazer poder estar voltando para cá e mais uma vez com vocês, e do lado também do Paulo, grande amigo. Agradeço muito a oportunidade. E hoje então trouxe para vocês uma temática que eu separei em duas coisas. A primeira, eu queria fazer uma breve introdução mais voltada para a estética e mais voltada também para a relação com a psicanálise. Na verdade, uma possibilidade de relação entre as duas coisas, já que para o artista, para o escritor, etc., é muito importante não só a criação em si, a obra em si, mas o pensamento estético sobre aquilo, né? Ou seja, o porquê daquilo, etc. E o Freud, como a gente está, né, também na Sociedade Científica Sigmund Freud, a ideia é justamente eu traçar algumas coisas sobre ele para então fazer essa pequena junção anterior que eu vou falar sobre o livro. E nessa segunda parte sobre o livro eu queria falar um pouquinho sobre a relação desse livro com questões psicológicas. Eu acho que a maioria de vocês são psicólogos ou médicos, então acho que essa temática vai ser interessante para pensar um pouco e para vocês saberem muitas vezes como isso influencia quem escreve, né? Como isso influencia o artista, etc. Inclusive algumas poesias aqui eu também levei para a música, né? Então há essa relação entre música e poesia, mas também há entre poesia, psicanálise, poesia, psicologia, etc. Tá? Então eu queria abrir dizendo sobre um filósofo que eu estava lendo e conversando com o Paulo, que é o Shaftesbury, que na verdade não tem nada a ver com o Freud em si, mas o Shaftesbury, 200 ou 300 anos, né, 250 anos mais ou menos, antes da psicanálise existir, já estava pensando algo que para os psicanalistas, etc., inclusive para os psicólogos, é muito interessante, e também para o artista. Então, era um filósofo que eu desconhecia, um filósofo, e acabei gostando bastante e fui aprofundando nele, um filósofo inglês, e ele então nos diz que uma das maneiras da gente se livrar de pensamentos que nos atormentam, vamos dizer assim, é justamente o que? Expondo-os para outras pessoas. E isso, em parte, é parte do próprio fundamento, né? da psicanálise, etc., da questão analítica e tudo. E isso tem a ver também com o processo de escrita, se a gente pensar bem. Né? Muitas vezes o que acontece com o escritor, ele quer não simplesmente se livrar daquilo ali, né, num processo apenas de exposição, de expressão, etc. Mas muitas vezes ele quer tornar belo aquilo que o atormenta. E aí que entra a estética. Né? Então há um processo que se liga a uma questão psicológica e que mais para frente a gente poderia, né, mais no campo científico, introduzir toda essa questão da clínica e tudo mais, mas que também se liga a uma questão de expressão, né, e que para o poeta, inclusive para o filósofo, etc., é muito importante, que é justamente o que? Você ter que expressar algo para se livrar daquilo. Né? Você precisa daquela expressão, você precisa daquela exposição para aquilo então se tornar objetivo, vamos dizer assim, né? A gente torna o subjetivo objetivo. E nesse processo está aí, enfim, ligado, né, tanto à estética quanto uma questão psicológica. Então, gostaria de abrir com isso e vou traçar umas 3 questões do Freud sobre as quais, na verdade, eu já pensava e tudo mais, e achei legal de trazer um pouquinho para vocês aqui, até para depois, quando a gente abrir também, vocês falarem um pouco o que vocês pensam e tudo mais, né? São 3 questões dele escritas, digamos assim, né? 3 quase que aforismos, né? Ele não escrevia aforismos, mas eu tirei de dentro dos livros, como se fosse um aforismo, digamos assim, né? E interpretei junto à luz dessa questão estética, né? Que é o seguinte, então, o Freud escreve no Mal-Estar da Civilização. No auge da paixão, a fronteira entre o eu e o objeto ameaça desvanecer-se. Então, onde está a importância disso aqui para o poeta, para o escritor, né, para essa questão estética em geral, né, ou para quem gosta de saber sobre essas questões? Então, a questão da paixão é muito importante. Né, o pathos, a questão grega, ou seja, você precisa desta paixão, né,
E aqui não é a paixão romântica, simplesmente, né? Você pode levar para esse lado também, mas é a paixão no sentido da quase catártica, né? Da exposição do sentimento, que vai te levar, inclusive, para o sublime, né? Tem muitos filósofos, Burke, etc., vão traçar justamente a relação entre paixão e a aproximação com o sublime na estética. Então, no auge da paixão, a fronteira entre o eu e o objeto é ameaçada. Então, é muito interessante como ele coloca isso, por quê? Porque o artista, em parte, ele precisa disso. Ele precisa de perder-se por um momento para criar. Schopenhauer, inclusive, tem isso dentro da sua estética, né? Na Metafísica do Belo, ele expõe isso, só que de uma outra forma. Ou seja, a gente precisa como que ser um outro por um momento. Né? Imaginem um dramaturgo, né? Um escritor de peças teatrais. O que ele faz muitas vezes? Assim como um romancista, etc. Ele precisa imiscuir-se no personagem. Certo? Então, os grandes dramaturgos, ele tem uma visão do personagem, etc., né? Ele quase que encarna ele abstratamente para conseguir escrever. Então, é por isso que Shakespeare tem centenas de personagens diferentes. Quando você lê aquilo ali, você pensa o quê? Nossa, como que ele consegue conceber essa multiplicidade, certo? O próprio Aristóteles mesmo falava que as maiores pessoas são aquelas que conseguem encarnar a multiplicidade dentro de si. O Aristóteles tinha essa visão, né? Ou seja, de que, na verdade, é a multiplicidade de eus dentro de nós mesmos, e quanto mais a gente consegue abarcar aquilo, maior você fica, mais extenso você fica, né? E isso aí aumenta a sua percepção até você conseguir depois, né, no caso de um artigo, de filósofo, etc., expressar aquilo de modo objetivo, né? Então, quer dizer, isso que o Freud fala nos dá enseja esse pensamento estético também, né? Uma outra questão dele, isso nas palavras dele: o nosso atual sentimento do eu é um minguado resíduo de um sentimento que abrangia tudo. Então aqui continua essa questão do eu. Quando a gente pensa nisso, o que a gente tem? A gente tem segundo Freud, né, uma objetivação do eu com o tempo, no sentido de que você tinha uma amplidão muito maior e esse eu vai se estabelecendo, ele vai te limitando de algum modo. E quando a gente pensa no que eu estava falando anteriormente, que você precisa então dessa amplidão para ser cada vez mais criativo, o que você precisa? Retornar aquilo que você já era, na verdade, né? Quando você não tinha esse eu tão estabelecido, né? Então, um artista, quando a gente pensa um pouco, inclusive no que o Nietzsche falava, na inocência do criador, ou seja, quando você está criando, você precisa retornar a algo que a criança já tem nela e que muitas vezes a gente perde depois, que é o quê? Aquela inocência, né? Ou seja, você simplesmente tem que criar e esquecer de tudo por um momento, porque se você pensar em tudo, você não consegue criar, certo? Então, você, para ter uma certa liberdade criativa, tu tem que retomar uma coisa de criança, né? Então, como que eu amarro, né, isso tudo? Estou citando vários pensadores, mas para trazer um pouco para vocês, enfim, um pouco dessa multiplicidade mesmo, né? Embora, infelizmente, eu tenha pouco tempo para falar, e eu poderia, né, delinear isso bem mais firmemente entre os autores, mas só para vocês terem uma noção do que a gente pode pensar a partir disso. Então, também esse pensamento do Freud, a gente pode pegar ele para entender essa relação entre estética e entre questões psicológicas, né? Ou seja, o artista ele precisa retomar essa inocência e, nas palavras dele, um sentimento que abrangia tudo. Ou seja, esse eu que antes podia abranger tudo, ele está limitado. Então, a gente tem que fazer o caminho contrário muitas vezes na criação. A gente retoma essa abrangência que não existia. Isso eu não estou falando que todo mundo consegue isso, ou que mesmo o poeta, etc., ele vai conseguir isso sempre, né? Mas que é um desafio, que cada vez mais você vai tentar isso e cada um vai estabelecer os seus próprios limites nisso aí, ou melhor, vai criar os seus próprios meios para isso, né? E isso pode ser extrapolado para outros campos também, né? Eu estou falando da arte aqui porque é o meu campo, mas poderia ser outro campo, né? Você talvez para criar uma coisa na ciência, você também tem que ter um pouco disso, né? Você tem que ter essa questão de criança, né? Essa questão criativa, essa questão espontânea, para você, às vezes, dar um salto ali dentro, né? Dar um salto da sua área e pensar outras coisas. E, por fim, a última frase que eu pego dele
na verdade, da psicologia das massas, que é cada indivíduo é parte integrante de muitas massas. Então, isso é uma outra fase muito interessante que completa este assunto que eu estou abordando. Ou seja, essa multiplicidade dos eus em face da limitação do eu. Então, o que o artista, o poeta, etc., muitas vezes ele está tentando, né? Ele precisa de levar à frente isso que o Freud está nos dizendo de uma forma mais, vamos dizer, científica, né? Cada indivíduo é parte integrante de muitas massas. Ou seja, na verdade, tem uma briga dentro de nós dessas muitas massas, né? Que muitas vezes a gente não consegue integrar isso. Isso pode levar, inclusive, o pessoal enfim, a questões negativas também, né? Você não conseguir integrar todas essas massas, esses eus, entre aspas, né? Então, o artista ele tem que dar a liberdade a isso muitas vezes e tornar isso que o Freud está falando de um modo mais científico, ele torna estético. E em parte, então, é isso que eu tentei fazer um pouco no verso adverso. O próprio título, ele é vinculado um pouco a isso. Ou seja, por que é adverso? Verso adverso. Porque a gente precisa do conflito, a gente precisa do embate, né? Para a gente justamente colocar coisas distintas, múltiplos eus, multiplicidade de massas, etc. Né? Tudo isso aí na palavra do próprio Freud. Então é um pouco isso que eu queria colocar para explicar um pouco o próprio fundamento do livro. Não que eu estava pensando no Freud, né? Mas eu acho que isso aí tem tudo a ver e é enfim, são pretextos interessantes para a gente já entender isso. Né? E agora falando rapidamente um pouco da relação, né, como eu disse, entre questões psicológicas e alguns dos poemas do livro. Vou falar antes que eu esqueça, tá, pessoal? Eu estou deixando os livros aqui e também vou estar publicando na Feira do Livro, né, como ela disse. E aqui eu não estou com todos os meus livros, né? Eu estou com apenas esses dois, porque todos os outros não... Eu estou com poucos deles, aí se eu trouxesse talvez eu não teria na feira. Né? Mas, então eu estou com esses aqui, também estarei na feira com mais livros. Então, se vocês se interessarem por esses, ou depois, posteriormente, pelos outros, também vou estar lá. Tá? Só estou falando agora porque senão teria a possibilidade de esquecer isso no final. O livro Versos Adversos, na verdade, ele é uma junção de 4 obras. Tá? São 4 obras que eu escrevi em anos distintos. E pelo próprio título delas, vocês já podem antever, digamos assim, questões ou possibilidades psicológicas. Né? Então, a primeira obra, né, dentro deste livro é Cantos da Solidão. Então, esse título, né, vocês já podem deduzir algumas coisas dele, né? E todos eles têm uma questão atual no sentido também ligado a questões psicológicas da modernidade, da atualidade, etc. Né? Então, quer dizer, a solidão, a solitude, etc. é um assunto, né, completamente em voga, vamos dizer assim. Né? Apesar de eu ter escrito ele, essa primeira obra, quase 10 anos atrás, ela permanece atual nesse sentido, né? Ou seja, Cantos da Solidão. Então, aqui são divagações, reflexões, etc., sobre a solitude, sobre a solidão, etc. O segundo, esse sim chama Verso Adverso, então são justamente poemas que eu faço contrapondo questões, né? Daí a adversidade entre eles, etc. Né? O terceiro chama-se Sonetos Cínicos, onde eu trago, na verdade, um outro humor para a questão. Né? Os 2 primeiros são poemas bem mais sérios, digamos assim, uma seriedade. Né? No Sonetos Cínicos eu já trago um pouco mais de humor e uma questão mais ácida, algo mais sarcástico, vamos dizer assim. E o último chama Amor e Agon, ou Agon, né? Que pode ser traduzido por conflito. Né? Então, Amor e Agon é justamente isso, ou seja, versos que tratam das relações, e aqui sim entra bem mais questões psicológicas ainda, e justamente tentando expressar um pouco do que a gente vive atualmente também, né? Dentro das relações, etc. Né? Então, basicamente, essas são as obras internas ao livro. E aqui eu escolhi, dentro de cada um dessas 4 obras, eu vou falar apenas de um poema interno a elas, para trazer para vocês a relação com a questão psicológica e estética. Tá?
Então, dentro do primeiro livro, que é O Canto da Solidão, tem um poema chamado Três Excitabilidades do Artista. E ele é dividido em 3 partes. Então, essas 3 partes elas já passam por questões estéticas e que também tem a ver com questões psicológicas, tá? Que é o primeiro poema, eu não vou ler ele, mas o título é Sensibilidade, o segundo, Ausculta, o terceiro, Transposição. Então, o que isso tem a ver, né? O próprio título, se vocês, por exemplo, já estudaram psicologia voltada à superdotação, por exemplo, não sei se tem alguém aqui que estuda isso, mas se vocês já estudaram alguma coisa relacionada a isso, vocês sabem que num autor chamado Dabrowski, aliás, no Renzulli, né, ele trata sobre as sobreexcitabilidades, né, que é um conceito dentro da psicologia da superdotação. Então, quer dizer, eu não vou explicar aqui o que é, né, a sobreexcitabilidade, talvez você já saiba, mas aqui eu trago não esse conceito em si, mas como excitabilidade, ou seja, o que o artista precisa para fazer esse processo estético. Ou seja, tem esse que antecede, que pode ser ligado à sobreexcitabilidade, né, do Renzulli, etc., mas tem a ver também com a questão estética. Então, primeiro, a sensibilidade, ou seja, você precisa perceber a questão da percepção, né? Então, a gente vive percebendo. O tempo inteiro a gente está percebendo pelos sentidos. E, no entanto, as coisas podem parar nos sentidos. Certo? Você pode só perceber, absorver e não fazer nada com aquilo. Você precisa de uma segunda coisa, que é o quê? A ausculta. Ou seja, a questão de você lidar com aquilo dentro de si. Você captar aquilo objetivamente que você captou através dos seus sentidos, então você tem esse processo de ausculta, que é o quê? Uma reflexão ali em cima, né? Segundo você mesmo, né? Segundo suas próprias questões subjetivas. E uma terceira, que é uma transposição. Ou seja, você precisa sensibilidade, ausculta e depois como transpor isso, né? Sem essas 3 partes, você dificilmente vai, né, chegar a alguma coisa estética, né? Vai conseguir transpor isso, né, até a questão da obra, né, seja artística ou outro tipo. E aqui, obviamente, eu faço de um modo poético, né, tem toda a poesia aqui, mas, enfim, são 3 questões e que eu acredito que daqui a gente também pode fazer esse paralelo com questões psicológicas, né? No segundo livro, Versos Adversos, então eu escolhi 2 poemas para passar rapidamente por eles. Esse eu vou ler para vocês entenderem um pouco das questões internas a ele. Ou a eles, né? Então, primeiro é o seguinte, e já tentem aqui pensar um pouquinho nessa questão da psicologia, o que vocês podem captar aqui dentro, tá? Como uma questão psicológica daí em diante. Então, escreva assim: abismo-me em ti, caminho errante. Perambulo por aqui, por ali e mais adiante, e só enxergo a mim, de eu rodeados, numa ilusão sem fim, de conhecimentos mutilados. Mas se não posso ver em tudo mais que a mim mesmo, encerro-me ao menos em uma realidade, da qual incessante parto e para ela regresso. E se é por este caminho que sempre me expresso, é também nele que me perco inteiramente. Então esse é o primeiro. Aqui vocês já podem notar o quê? Aquelas questões que eu trouxe lá no início, né? Ou seja, dos eus, pode trazer a questão freudiana ali das massas, etc., né? Então, que é muito forte, né, na psicanálise, a questão do eu, etc. E a questão, então, aqui vem o pathos da coisa, né, a paixão e o sofrimento vem do conhecimento mutilado, né, ou seja, de se enxergar a si mesmo como vários eus e a partir dos quais, então, você pode acabar com isso. Ou seja, a gente vive hoje num mundo de fragmentos de conhecimentos. É muito difícil você levar à frente apenas um conhecimento e chegar no cerne daquilo ali. Geralmente a gente está sendo bombardeado por informações, etc., né? Seja internet ou outros locais. Então tem muita essa questão do sofrimento relacionada a isso, né? Ou seja, você sempre tem a sensação de que você está mutilado no sentido do conhecimento, né? Porque você, em vez de ler uma obra inteira, você lê só um capítulo. Na faculdade é muito assim, por exemplo, não dá tempo de você ler tudo, né? E aí, quando você menos percebe, seus conhecimentos não estão adequados, digamos, segundo... Você não levou aquilo até o fim, né? Então você se sente como que com os conhecimentos mutilados.
E também essa outra questão de que, mas se não posso ver em tudo mais que a mim mesmo. Então, essa questão da nossa tendência quase que natural a tentar sempre refletir a nós mesmos nas coisas, né? A gente faz quase de tudo um espelho. A gente não, é muito difícil a gente conseguir sair de nós mesmos e enxergar as coisas segundo outras perspectivas, né? Isso é um exercício, claro. A gente pode, talvez possa conseguir, seria um exercício, mas quase sempre a gente está preso, né? É como se fosse como se nós mesmos fosse uma prisão para nós, né? Digamos assim, onde a gente não consegue sair e se enxergar de fora, né? A gente está sempre tentando talvez isso, mas é difícil de conseguir, né? Então é por isso que a gente sempre tem de julgar as coisas segundo o quê? Os nossos próprios valores, segundo as nossas próprias questões, segundo as nossas próprias limitações, né? Então, por isso que a gente faz uma leitura de um livro, a pessoa faz de outro, cada um vai entender de um jeito. Por quê? Porque a gente tem uma determinada limitação que nos modela isso, vamos dizer assim, né? Então esse poema expressa um pouco disso, ou seja, pelo menos na minha opinião, ele está embebido aí de questões psicológicas, né? A gente pode fazer uma análise nele segundo isso aí, né? Depois, cada um talvez faria uma análise, mas eu parto por esse caminho. E só apenas mais esse aqui, que também é do livro Verso a Diverso, que é o seguinte, ó. O que mais se poderia querer além de a si mesmo ter? Porque é da união das misérias que surgem as perfeições etéreas? Quem disse que a vida suporta os prazeres que cria? Por que a arte bebe na nascente da criação incessante e inconsequente? Por que as paixões se esquecem que terão um fim como tiveram começo? É por perguntas que não se conhecem que eu a mim mesmo conheço, né? Então é uma poesia basicamente por perguntas, né? Tem ali uma resposta só no fim, mas que não é uma resposta às perguntas, né? É apenas uma conceituação em cima das próprias perguntas. Então aqui eu acredito também, né? A gente pode fazer várias relações aí com questões psicológicas e tudo mais, não vou fazer todas que eu acho, mas só para explicar um pouquinho por que eu vejo aqui bastante a psicologia, né? Então é isso, o que mais poderia querer além de a si mesmo ter? No fundo parece que a gente está sempre buscando a nós mesmos, certo? Mesmo quando a gente quer algo dos outros, é sempre segundo o que a gente quer. O Nietzsche tem um resumo de um pensamento dele que é: amamos o desejo, não o desejado. O que ele tem com isso, né? Na verdade, mesmo quando a gente ama, é sempre uma aproximação ao outro. Você nunca ama realmente o outro inteiramente, né? Você ama o fato de você desejar. Se você não tivesse aquele sentimento, você não amaria. Então, na verdade, você está dentro daquele sentimentalismo ali, né? Então, quer dizer, nesse sentido, muito, inclusive, das pessoas que vão na clínica e tudo mais, é o quê? É para você fortalecer o eu. Muitas vezes, o próprio Freud dizia isso. Ou seja, o sentido da psicanálise é o fortalecimento do eu. As pessoas chegam lá quebradas, certo? E elas precisam do fortalecimento do eu, né? E muitos transtornos, inclusive, são justamente em função de uma fragmentação completa do eu, né? E muito do sofrimento vem disso, né? Então, quer dizer, essa própria primeira pergunta, ela já traduz o que mais que a gente poderia realmente querer, né? Ou seja, se você tem em si como completo, isso já seria uma certa completude, né? Aí, a partir disso, aí você vai ajudar os outros, você vai, né, fazer outras coisas, mas sem este fortalecimento, né, se torna tudo muito mais difícil, né? A outra pergunta: quem disse que a vida suporta os prazeres que cria? A gente já falou sobre algo semelhante, né? Ou seja, muitas vezes as pessoas acham que estão procurando o prazer, vamos dizer, até como Freud, né, o princípio do prazer e tudo mais, mas na verdade muitas vezes, eu esqueci o que a gente tinha falado aquele dia, mas tu deu uma resposta muito boa para isso, que é basicamente existe uma questão da busca pelo sofrimento também, né? Talvez pela culpa e tudo mais, a pessoa busca, né, por um sofrimento, mesmo que esse prazer esteja ali de algum modo, mas na verdade a busca é pelo próprio sofrimento, né? Se a gente pegar a própria literatura grega, ela tem um pouco disso, né? Quando os heróis vão se sacrificar, eles se sacrificam porque eles buscam o sofrimento, eles buscam a guerra, eles buscam, etc, né? Então isso já estava de algum modo também entre os antigos. Porque a arte bebe na nascente da criação incessante e consequente. Essa é uma questão mais estética,
E essa aqui eu acredito também que carregue algo psicológico, né? Porque as paixões se esquecem que terão um fim como tiveram começo. Porque as paixões se esquecem que terão um fim como tiveram começo. Então, quando a gente inicia, não só a paixão amorosa, né? Vamos pensar em paixão no sentido mais amplo, né? A própria paixão nos leva a não pensar na finitude dela. E é por isso que a gente vai atrás dela, né? Porque se a gente ficasse pensando na finitude, a gente não faria, né? Então, é isso. E o final também eu acredito que é por perguntas que não se conhecem que eu a mim mesmo conheço. Ou seja, até mesmo em termos clínicos e tudo mais, né? Se vocês pensarem a importância da pergunta, certo? Ela não existe só na arte, etc. O tempo inteiro é isso, né? E no fundo, quando você está ajudando uma pessoa, no sentido psicológico, etc., você também está fazendo que ela se perguntar, né? Então, ela se conhece através das perguntas também que ela vai se fazer. Certo? Então, esta é a parte que eu escolhi deste livro. Então, já estamos caminhando para o final do meu livro de soneto, da parte, né, de sonetos, é uma obra chamada Sonetos Rímicos, como eu disse, interna ao livro Versos Adversos. Aqui eu não vou citar ou ler o poema para vocês, mas tem um poema aqui dentro de um viés bem psicológico, que é um poema que, na verdade, eu faço uma interpretação do Stalin, tá? Na verdade, é um poema crítico, né, ao Stalin, naturalmente, né, não é elogiar o Stalin. Só que aí eu faço a crítica através do viés psicológico. Então, eu quero entrar dentro do Stalin, esquecer a questão ideológica, política, etc., e ver o porquê que o tirano quer fazer o que ele faz. Né? Ou seja, no fundo, que é uma psicologia do poder, né? Que eu acho que é algo que falta muitas vezes. Eu mesmo acho que nunca li sobre isso. Talvez os livros que eu já li sobre cratologia ou ciência política, você tem alguma coisa de psicologia ali dentro. Mas o contrário, eu acho que eu nunca fiz. Talvez ponerologia, né? Tem um autor que escreveu ponerologia que escreveu algo nesse sentido. A psicologia na verdade, a psicologia do mal, né? Que a ponerologia seria isso. Mas, assim, uma psicologia do poder independente de vieses, vamos dizer assim, né? Isso eu acho que é uma coisa que a gente carece dela, né? E aí eu faço o soneto tentando enxergar o Stalin pelo viés psicológico, mas focando nessa questão cratológica, a gente chama, né? Que é a ciência do poder. Então, é um outro poema que tem esse viés psicológico. E, por fim, no livro Amor e Agon, esse sim é bem voltado à psicologia mesmo, né? Porque o próprio primeiro capítulo dele, como chama? Psicológicas. Então são poesias curtas, né? E o título do capítulo é Psicológicas, ou seja, poesias que eu deliberadamente fiz, né? Pensando na psicologia mesmo. Tá? E aí eu abro esse livro com uma citação do Hölderlin, que é um poeta que eu gosto muito, um alemão, né? Inclusive influenciou muito Nietzsche, daí em diante, né? Inclusive o próprio Freud, se não me engano, cita o Hölderlin, né? Ao longo de sua obra, que é uma frase assim: será que não desaprenderás o amor? Então, esse livro carrega um pouco disso. Ou seja, que a gente vive numa época onde todas as questões das relações, do amor, etc., ele está se modificando completamente. Certo? O amor ele não é mais o amor romântico como ele era 100 anos atrás. As pessoas podem buscar por isso, mas geralmente elas vão se frustrar, né, se elas ficarem buscando por isso. Porque não existe mais os incentivos para esse amor como ele era Enfim, eu nem sei se era também, né? Talvez é um idealismo que a gente cria sobre o passado, né? Mas é isso, a gente vive uma outra época que demanda outras interpretações sobre isso. E aí eu trago essa questão do Hölderlin, né? Será que não desaprenderás o amor? O Hölderlin pensou isso 200 anos atrás. Mas serve um pouco para a nossa época, né? O próprio Bauman, né? Vocês já leram aí o Amor Líquido e tudo mais. Então, quer dizer, as pessoas estão desaprendendo isso, né? Elas estão desaprendendo essas questões. E aqui não é uma crítica nem nada, é simplesmente uma afirmação sobre a realidade, né? Então, eu começo com esses psicológicos, depois tem 3 adágios, né? Espelhos e desmemórias é um outro ponto do livro, onde também trago bastante questões psicológicas, né? Essa questão da desmemória, memória, isso é também importante na psicologia, né? E espelhos, nesse sentido do eu, de enxergar a si mesmo, naquele outro poema que eu citei para vocês anteriormente, né? Ou seja, esses eus que estão ali meio que
em conflito, né, eles retomam aqui em forma de espelhos, vamos dizer assim, né? Sendas e abismos. Então, todos esses títulos, eu estou citando nesse livro os títulos para vocês pegarem um pouquinho assim, a questão psicológica aqui dentro, né? Ou seja, nesses sendas e abismos, é muito isso, né? Um abismo no sentido psicológico. O seu abismo, né? O abismo do eu, o abismo do... Enfim. A tetralogia da paixão, na verdade, vai tratar dessas questões também aí de relações, né? E sina e solitude, e aí retoma aquele tema que eu estava falando lá no início, né? Da questão da solidão. O próprio primeiro livro é Cantos da Solidão. Aí no final eu retomo esse tema, só que mudado, digamos assim, né? A partir desta parte chamada sina e solitude. Sina como destino, né? Então, destino e solidão, poderia você pensar também, destino e solitude. Né? Depois, a Horácio. Horácio é um poeta latino. E Ultimação, que é onde é o último poema, né? A última parte e o último poema chama Cézanne e os Indomáveis. Cézanne é um pintor, um grande pintor, né? E aqui então eu traço algumas questões, depois que eu li a biografia do Cézanne e tal, gostei bastante, e aí eu faço um poema a partir de questões da própria vida dele. E basicamente o resumo desse poema aqui, ele é longo, então não vou ler, é sobre a questão ali da gente se perder dentro das massas hoje. Então, a luta do indivíduo, muitas vezes, contra essa questão que o esmaga, né? Ou seja, é interessante, como o próprio Freud diz ali, que a gente veja essas massas dentro de nós, mas também, por outro lado, como ele mesmo colocava, através do conceito de superego, daí em diante, né? Há um conflito entre nós e isso, né? Como a gente vai lidar com esse todo, digamos assim, né? E com a sociedade em geral. Então, esse poema trata disso. Eu queria também fechar com ele, justamente porque ele retoma a questão que eu estava iniciando sobre o Freud, a questão dele dentro da psicologia das massas, né? Então, esse poema ele reflete um pouco isso, um pouco do que o próprio Freud colocava ali dentro também. Então, basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço muito a presença de todos e é isso. Depois convido vocês a conhecerem também um pouco das minhas obras, dos livros, né? E é isso. Agradeço muito. Fantástico o seu livro. Achei extremamente psicanalítico. Muito obrigado. Bom.